Gilson Aguiar. Agora são 10 horas e 14 minutos. Nossa conversa é com o Rogel Martins Barbosa. Ele é doutor em Direito dos Resíduos. Olha só, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco isso, mas ele também é mais conhecido como nosso colunista do portal GMC. Ele fala de questões ambientais, fala principalmente da questão dos resíduos, é um especialista em história dos resíduos. E toda vez que a gente tem índices importantes que envolvem a nossa cidade e região, está aqui o Rogel para conversar com a gente. E hoje nós vamos falar sobre o ranking Trata Brasil. Maringá está na 3ª posição, mas antes vamos falar do ranking. Rogel, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Ô Gilson, bom dia aos nossos ouvintes. É sempre um prazer falar de um assunto tão importante para a sociedade que é saneamento, resíduos e meio ambiente, né? Agora, o Trata Brasil, 100 cidades, esse levantamento, né, pelo que você passou para mim, fala um pouquinho desse ranking. Tá, o Trata Brasil, na verdade, ele trabalha com um índice oficial, que é o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento. Ele é do Ministério das Cidades, e o SNIS que nós falamos, ele já existe desde 1995, ele traz esses índices de saneamento do Brasil, das cidades brasileiras. E o Trata Brasil, esse instituto, ele começou a trabalhar com esses índices a partir de 2009, e ele então analisa esses índices e prepara um ranking das 100 maiores cidades, né, como elas estão em saneamento. Então, basicamente, o Trata Brasil, ele trabalha com um índice oficial. A grande tacada aqui, uma ressalva que a gente faz, é que esse índice oficial, o SNIS, ele tem um atraso, vamos dizer assim, um delay de informação. O que é isso? Que não é curto. Porque assim, quando agora o ranking 2020, ele tem como base informações colhidas em 2018. Então assim, na era da informação, essa distância para a gestão é uma coisa mais preocupante, né? Já não é uma informação tão confiável. Por que é tão... Porque o sistema, delay tão grande? Então, porque o sistema é assim. Todo mês de abril, o SNIS, ele abre agora, 2020. Ele vai abrir agora em abril para que todas as concessionárias públicas, autarquias, municípios que trabalham com saneamento, entrem no sistema e forneçam as informações. Então vão fornecer este ano 2020, do ano passado, que serão só publicadas no ano que vem. Então, por isso que causa esse delay. Mas é uma informação que nós temos, isso é importante, né? De todo modo, é um monitoramento, não é o mais temporalmente próximo, mas é o que nós temos e eu acho que nós podemos trabalhar com isso, né? Qual a situação do Brasil? Então, a situação do Brasil é o seguinte: mais de 16% dos brasileiros, né? Ainda não tem água tratada em casa. Isso é preocupante, né? Isso significa em torno de 35 milhões de pessoas que não têm água. Para a gente fazer uma comparação, é como se nós tivéssemos 3 Portugal que não tem água tratada. Isso é bastante preocupante ainda, né? Um outro índice interessante é que 46%, ou seja, quase 100 milhões de brasileiros, ainda não têm coletado o seu esgoto. Isso equivale, Gilson, a 2 vizinhos nossos aqui, equivale à população de 2 Argentinas, sem ter coleta de esgoto. Então o Brasil tem problemas ainda gravíssimos no seu saneamento básico, né? Onde está concentrado isso, Rogel? Então, na verdade, assim, a gente tem a realidade do Sul, realmente, ela é um pouco melhor do que a realidade do Norte e Nordeste, né? Mas quem tem se despontado realmente em números ruins é o Norte do país, né? Para nós termos uma ideia do ranking das 100 melhores, lá as 3 piores são Porto Velho, Macapá e Ananindeua. Então assim, Ananindeua. Ela está ocupando a última posição do ranking. Em 2019 ela ocupava a 99ª e conseguiu piorar uma posição. E Ananindeua fica, salvo equívoco, no Pará, né? No Pará. Então assim, nós temos uma realidade bastante ruim em termos de saneamento no Brasil. Agora, se nós olharmos para o lado positivo desse ranking, vou para o topo dele. Aí nós temos, em primeiro lugar, nós temos Santos. Em segundo lugar, nós temos Franca. Então aí nós temos São Paulo, né, à frente. E em terceiro lugar vem Maringá, no Paraná, né? E aí, só para lembrar agora das cidades paranaenses, em sétimo lugar nós temos Cascavel. Cascavel é interessante porque ela perdeu uma posição. No ano passado ela estava em sexto. Agora caiu para o 7º lugar. Maringá, diferente, que estava em 4º ano passado, veio para terceiro. Ponta Grossa está em 9º lugar. E é interessante que Ponta Grossa deu realmente um up muito forte, porque em 2019
Ponta Grossa estava na 17ª posição. Depois nós temos Londrina, né? O nosso eterno paradigma, né? Londrina. Londrina também conseguiu melhorar um pouco no ranking, está em 13º lugar. E no ano passado ela estava em 15º, então ela melhorou 2 posições. E agora uma preocupação, né? Curitiba aparece em 17º lugar, mas ela caiu 5 posições no ranking. O ano passado ela estava em 12º, né? Então Curitiba aí tem um alerta se nós olharmos o Paraná, né? Agora, se você observar, as grandes cidades do estado estão entre as 20. Justamente. Então, assim, nós temos realmente, se nós olharmos por esse ângulo, sim, né? Mas uma coisa que nós temos que prestar atenção é que a gente está tão rudimentar que nós estamos preocupados, nós estamos falando em quem tem água tratada, quem tem esgoto coletado, quem tem esgoto tratado. Mas nós ainda não estamos discutindo, coisa que se discute muito em outros países, é qualidade da água, qualidade do esgoto sanitário, se realmente está sendo tratado conforme deveria. Porque nós já discutimos aqui em outros programas, nós temos um problema grave, que nesse atual modelo de tratamento de esgoto, nós não temos um tratamento químico eficiente para questões químicas, né? Que nós temos aí concentração de hormônios na água que não são tratados. De Rio de Janeiro, com todo o problema que você está tendo de captação de água. Justamente. Então, assim, nós temos um problema muito grave que a gente nem está tocando, né? E isso é muito interessante. Nós estamos entrando num ano eleitoral e a população deveria colocar isso como uma prioridade, se preocupar. O que o nosso município realmente está fazendo em relação à questão do saneamento? O monitoramento. E isso não é só Maringá, qualquer município. Você já se perguntou como o seu município está? Porque saneamento não aparece. O saneamento em si não aparece. Às vezes quando passa o esgoto, e é caro o esgoto, a gente chia. Mas o que é o significado desse esgoto? Nós hoje pagamos um preço muito grande por problemas de saneamento. Um exemplo clássico é dengue. Olha os índices que nós temos de dengue, isso é um absurdo. Dengue é sinônimo de sujeira, de problema com esgoto, de problema com saneamento básico. Tratamento de resíduo. Então, tratamento de resíduo. Então, isso é muito preocupante. Então, nós temos que colocar isso na nossa agenda. Nós temos uma coisa, Justo, que me deixa assim, bastante perturbado. Mas o nosso ouvinte vai entender a minha posição. Nós vimos aí deputados, prefeitos lutando para que fosse prorrogado o prazo, para que os municípios façam seu plano de saneamento básico. Isso é uma vergonha. Isso é atestado de gestor público que não é um bom gestor. Ele quer que a lei lhe acoberte a ineficiência. E aí o Poder Público Federal, mais uma vez atendendo um mau gestor público, prorrogou para 2022, 31 de dezembro de 2022, de novo, os municípios. Agora Maringá é uma coisa interessante e ao mesmo tempo uma coisa preocupante. Porque Maringá, ela sempre esteve preocupada com essas questões. Nós tivemos em 2011 o Plano Municipal de Saneamento Básico. Só que esse plano tinha que ser atualizado a cada 4 anos. E não foi mais atualizado. Isso é uma questão a nós pensarmos. Por que não foi? Porque nós vamos depender de uma prorrogação de prazo ou nós vamos cumprir uma obrigação que é nossa dependente de lei? E nós estamos falando da terceira cidade de saneamento do país. Nós estamos falando da terceira cidade de saneamento que tem um plano desatualizado, que é de 2011. Como é que nós estamos olhando o saneamento? Qual a importância que nós estamos dando para isso, né? Maringá já teve Secretaria de Saneamento, hoje nós temos apenas uma diretoria. O que isso tem? Qual que é o significado disso? E o que significa nesse momento? O que a população de Maringá quer? Nós queremos o que para Maringá? Nós temos que... o saneamento é tão grave que nós estamos agora com problemas gravíssimos. Eu vou dar um exemplo. Nova York está com um problema com excesso de ratos. E não estão conseguindo resolver. Já gastaram mais de 33 milhões de dólares e não conseguem resolver o problema de ratos na cidade. Paris, problema gravíssimo. Eu estava lendo, inclusive, uma matéria em que o entrevistado falou assim: os gatos fogem dos ratos, tamanho são os ratos. É uma coisa absurda. Isso é saneamento. E aí, nós queremos isso para Maringá? Para se evitar problemas como aqueles que eles enfrentam, nós temos que fazer bem feito o dever de casa agora. Eles têm um problema grave porque são cidades centenárias, aí o sistema dele é muito antigo, etc. Mas alguém descuidou em algum momento para ter esse problema grave, né?
A higiene, de uma certa forma, evita as doenças que agora a gente está temendo, como a dengue, que a gente sempre comentou, inclusive você já conversou comigo sobre isso. Mesmo o coronavírus, por exemplo, tem muito a ver com saneamento e limpeza, né? Justamente. Então, assim, este ano é um ano de reflexão e isso tinha que estar na nossa pauta diária. Nós deveríamos estar discutindo resíduo e saneamento todo dia. Isso é muito importante, porque resíduo e saneamento... O resíduo está dentro do tema saneamento, mas eu gosto de destacar ele, né? Esse tema é tão importante porque ele deságua em outros que nós ficamos apagando incêndio. Não adianta, se não resolvermos o problema do saneamento e da limpeza da nossa cidade, nós não vamos resolver o problema da dengue. A gente vai ficar todo ano apagando incêndio. Certo. Então, assim, nós temos que ter uma postura mais realista. Nós, maringaenses, nos orgulhamos de ser maringaenses, né? Assim, o maringaense tem orgulho da sua cidade, nós amamos a nossa cidade, né? E aí, até que ponto nós realmente amamos ou vivemos apenas de uma aparência de uma Maringá, né? Exatamente. E isso serve para o país todo, né? O brasileiro precisa acordar para esse tema. Se as pessoas quiserem ter acesso aos dados do Trata Brasil, como é que elas conseguem? Duas formas. Você pode ter, então, a informação do Trata Brasil, é complexo esse R aí no meio. De tratamento, Brasil. Justamente. No World Wide Web, né, www.tratabrasil.com.br. Esse é o endereço eletrônico. E também você pode acessar os dados que eles pegaram na sua fonte, né, ou seja, buscar a fonte do próprio Trata, no www.snis.gov.br, né? Que é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento. Meu amigo Rogel, aqui está escrito assim, ó, vê se você me corrige. Se tiver que dar uns tapas em mim. É tratabrasil.org.br, não .com.br. Eu acho que os dois levam, porque eu acessei por .com. .com? Deixa então tá, olha aí, tá vendo? Mas é aqui, ó. Tratabrasil.org.br, é isso? Também entra pelo .com. Eles coisa, compraram todos os domínios. Todos os domínios. Eu entrei pelo .com, Gilson, então nós estamos não tem como escapar. Nós estamos, todos chegarão ao Trata. Quem diz que tem duas opiniões, você não está certo também. Meu caro Rogério, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Olha, Gilson, eu agradeço e espero aí, eu quero fazer um convite, né? Nós estamos aí, amanhã nós estamos com um novo artigo no GMC Online. E um assunto muito interessante que eu vou falar sobre o lixo e o efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é um efeito... Vou dar uma pontinha, uma pontinha necessária. O efeito Dunning-Kruger foi um efeito que foi estudado na década de 90 por esses dois americanos. Ele é muito interessante porque Dunning-Kruger. O que acontece assim, rapidamente. O que despertou fazer esse estudo? Teve uns assaltos nos Estados Unidos feito por um indivíduo que ele assaltou o banco e assaltou o banco na cara limpa. Nesse mundo cheio de filmagem, né? Câmera pra todo lado e tal, entrou no banco e... No segundo assalto ele foi pego, né? E quando a polícia chegou nele, falou assim... Ele falou, mas como vocês me acharam? A polícia falou assim, ué, é óbvio você na cara limpa, né? Você foi filmado. Ele falou, não, mas eu passei suco de limão na minha cara. Mas aí o pessoal achou que ele tinha algum problema de demência, etc. Claro. Foram feitos exames psicológicos e descobriram que ele não tinha problema nenhum. O que aconteceu com ele? Ele fez um estudo que dizia que o suco de limão tornaria invisível a face dele para as câmeras, não conseguiriam filmar. E por um azar tremendo, ele fez um teste ele mesmo, parece que tirou uma foto e a foto saiu branca. E ele estava convencido daquilo, ou seja, ele estava fundado num absurdo, numa ignorância muito grande, né? Isso chamou a atenção desses psicólogos. E aí, qual é o efeito? É que pessoas extremamente ignorantes, elas são extremamente confiantes. Então, assim, o não saber, não ter conhecimento, leva essas pessoas a serem confiantes e daí, inclusive, tomarem decisões extremamente erradas, como foi o caso desse rapaz. E aí vem a questão do efeito. E aí é esse efeito, ou seja, então qual que é o problema do ignorante e confiante na sociedade? E aí eu faço um pequeno ensaio, né? Fazendo essa relação, estudando. Olha, o que tem a ver a ignorância com o lixo? E aí eu trabalho essa questão, porque tanta coisa nós já fizemos, e por que até agora nós não resolvemos, né? E decidi então analisar sobre esse viés do efeito Dunning-Kruger. Vale a pena... Vou ler a coluna, acho interessantíssimo, convite a todos os ouvintes da CBN para ler a coluna do Rogério Martins Barbosa, nosso colunista no portal GMC. E essa questão que você falou envolve muita gente, para muito mais coisas
do que o resíduo, que é o teu tema que você trabalha tão bem. É, justamente, é uma coisa, e é grave na verdade. Exatamente. Né? É grave. Tem muita gente acreditando que passando limão na cara não vai resolve. Resolve. Eu espero que este ano sejam lavados todos os limões. Exatamente. E as pessoas não passem limão, mas tomem vergonha na cara. Estudem mais. Né? É isso aí, Rogel. Conheçam mais. Grande abraço, obrigado. Eu que agradeço, felicidade a todos. Rogel Martins.